Senhor, meus irmãos, venho hoje novamente com a palavra de Deus para o teu coração, né? Eu ia falar sobre outro assunto, mas o Senhor por diversas vezes, né, me instigava a falar sobre esse assunto. É um assunto de suma importância, onde muitas pessoas praticam esse pecado e não sabem, né? Não fazem ideia de que estão pecando contra Deus e com o risco de perder a sua salvação. Então vamos analisar que pecado é esse. No dia de hoje vamos falar aqui no livro de Lucas 12, o 12 e o 15. Diz assim: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, o dia de hoje, irmãos, vamos falar da avareza. Muitas pessoas acham que a avareza é somente relacionada a bens materiais, né? A pessoas ricas, a pessoas que o amor é dinheiro, mas se você for ver na tradução linguagem de hoje, ele fala assim, é todo tipo de ganância, todo tipo de avareza. Então a avareza ela tem diversos tipos. Então muitas pessoas cometem, mas pensam que a avareza só está relacionada a bens materiais, só está relacionada a dinheiro, mas não é. Iremos analisar todos os tipos de avareza. Em primeiro lugar, o significado da palavra avareza. No original que foi escrito no grego, koine, o significado dessa palavra, a avareza, significa ganância, cobiça, desejo de possuir mais do que já tem. Insatisfação é aquela pessoa que nunca está satisfeita com o que tem, sempre quer mais. Vontade de ter mais, desejo insaciável de ter mais. É aquela insaciedade, aquela insatisfação, aquele descontentamento com o que possui, né? O desejo constante de querer mais, né? Isso aí é a avareza. E vamos falar sobre os tipos de avareza, irmãos. Veja só, Jesus estava ali naquele momento. Na cultura judaica, naquele tempo, as pessoas menos favoráveis, os pobres, eles eram vistos como pessoas castigadas por Deus. E os ricos eram vistos como pessoas abençoadas por Deus. E no dia de hoje temos essa mentalidade muitas vezes, né? Achamos que por uma pessoa estar sendo muito abençoada por Deus, financeiramente, aquela pessoa tem Deus na vida, né? Mas Jesus vem para quebrar esse paradigma, né? E a gente vê que Jesus estava ensinando, e na cultura deles, o pensamento deles era assim, né? Era um povo pobre, por quê? Porque pagavam imposto a Roma, pagavam muitos impostos, né? E a maioria das pessoas que tinham dinheiro eram os sacerdotes, eram as pessoas cobravam imposto. Mas os pescadores, eles viviam mais numa cultura de plantação agrícola, né? Então, um povo pobre. E Jesus estava ensinando a multidão, disse que tinha muita gente. Veja, irmãs, como a avareza, ela é a avareza. Jesus estava ensinando a multidão, mas tinham pessoas ali que não estavam focadas no que Jesus estava ensinando. Veja, estava ali diante de Jesus, ouvia Jesus falar, mas a atenção dele não era no que Jesus estava falando. O pensamento estava nas riquezas. A Bíblia diz que um homem, ele gritou e disse: Jesus, manda que meu irmão divida a herança comigo. Então o foco dele não estava no ensinamento de Jesus, no que Jesus estava ensinando, mas no dinheiro. É por isso que Jesus disse: acautelai-vos. Qual o significado da acautelai-vos? Por que o cuidado com a avareza? O que é a avareza, como eu já falei, né? Que já expliquei aqui o sentido da avareza, mas por que esse cuidado com a avareza? Existem diversos tipos de avareza, a gente vai analisar um por um no dia de hoje. Guardai-vos. Diz assim, guardai-vos de avareza, né? E na tradução viva de guardai-vos de todo tipo. Todo tipo de avareza. Então o que Jesus está querendo dizer? Tome cuidado, se proteja da avareza, vigie. Guardai-vos quer dizer manter algo sobre guarda, estar alerta contra um perigo, defender-se de algo que possa causar dano, vigiar atentamente, proteger-se de todo tipo de ganância. Como por exemplo assim, não apenas evitar a avareza, mas ficar alerta, atenta, porque, irmãs, é algo que está sempre ali, né? Para nós, se a gente se desaperceber um pouco, quando a gente pensar, estamos tomados pelo amor ao dinheiro, pelo amor às coisas materiais. Porque não é só dinheiro. Eu vou explicar, né, o significado de avareza. Vários tipos de avareza. Ficar em alerta constante contra o desejo de possuir mais do que o necessário. Aí os tipos de avareza. Existe o financeiro, materialista, emocional
poder, status e espiritual. Vamos começar pela a ganância, né? A avareza financeira, ou ganância financeira, né? É um desejo insaciável, mas aquela pessoa que não se conforma com o que tem. Deve sempre constantemente preocupada em possuir mais. Não, eu quero ter que trabalhar mais. Não, eu tenho que possuir mais. Aquela agonia, desejo de ser rico, desejo de possuir bens materiais, mas é aquele desejo insaciável, não é algo natural de um pai de família, de uma mãe de família que quer possuir um carro, uma coisa, não, é insaciável. Quanto mais tem, mais quer, né? E muitas vezes tira da boca dos filhos, né? Então o financeiro está relacionado a isso aí, o desejo intenso, a insatisfação com o que tem, não se satisfaz com o que tem, quer cada vez mais, né? Não se satisfaz com aquilo que tem, não é grato a Deus pelo que tem, quer cada vez mais. O materialista, irmãos, é aquela pessoa que é apegada a coisas, objetos, ao conforto. Por exemplo, aquela pessoa, roupas. Uma pessoa, por exemplo, que só vai para uma festa na igreja se tiver uma roupa nova. Tem que ter. Quanto mais tem roupa, às vezes o guarda-roupa não cabe de roupa, mas quanto mais tem, mais quer. Isso aí também é ganância. É o desejo de possuir mais, além da necessidade, do que o corpo necessita. Roupas, sapato, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, não se sacia, né? Só não vai para a igreja de jeito nenhum se não tiver uma roupa nova. Tem que ter uma roupa nova aí. Tem que mostrar, tem que... Então isso aí, irmãs, é abominável aos olhos do Senhor. E lá em Apocalipse, não em Apocalipse, mas há outros diversos versículos na Bíblia que eu vou mostrar para vocês depois, que é condenado. E o céu, ele não vai ter avareza. O avarento não vai chegar no céu. A avareza emocional. Querer controlar pessoas, possuir pessoas, aquele desejo de ter o controle sobre pessoas, né? Muitas vezes de estar na frente, de mandar, de comandar. A avareza é referente ao poder e ao Estado. Querer sempre estar acima dos outros. Isso a gente vê muito em liderança, né? Por exemplo, aquelas pessoas que o desejo de mandar, de comandar, né? De que todo mundo obedeça, de ser visto, né? De ser... que as pessoas percebam ele. E no espiritual, irmã, é o desejo, é profundo isso aqui, viu? É aquela pessoa que busca Deus, ela busca dons espirituais, ela jejuma, ela ora, mas a intenção não é de servir ao Senhor com os dons, é de mostrar para os outros que é melhor, que é mais crente, que tem mais, que Deus usa mais. É querer dons e bênçãos de Deus apenas para se exaltar e não para servir. Isso aí é abominável aos olhos do Senhor. E é muito o que a gente vê no nosso meio, né? Uma competição por quem é mais poderoso, com quem tem mais poder, com quem busca mais, com quem ora mais. É abominável, irmãos, aos olhos do Senhor. Lá no livro de Efésios, a gente vai analisar em Efésios. Já estou terminando, viu? O vídeo vai ser curto. Efésios 5. Diz assim, ó, mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós. Aí o 5 fala assim, ó, o 5 e o 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, porque a avareza, o amor ao dinheiro, é aquele apego excessivo, tem herança no reino de Deus. Então não vai chegar lá, irmão. Então é algo que está contra a sua salvação. E muitas pessoas cometem, acham que a avareza é somente o amor ao dinheiro, mas não é isso. É diversos tipos. Se você for ver em outras traduções, você vai ver que faz todo tipo de avareza. Diversos tipos de avareza. Não é só o desejo por dinheiro, o amor ao dinheiro, a bens materiais, a pessoas, a status, o desejo constante de querer aparecer, de querer ser visto, né? A gente vê isso muito em pessoas que fazem vídeos. A gente vê que quer ser visto, aquele desejo de ser visto, aquele desejo de estar no controle, de que as pessoas vejam, de ser... Então isso aí, irmãs, é avareza também, e é abominável aos olhos do Senhor. E quem comete essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, a ganância, a avareza, ela afasta o homem de Deus. Então vamos analisar a nossa vida, viver em constante vigilância, para que não venhamos, irmãs, perder o céu, porque tudo aqui é passageiro. E resta pouquinho tempo, Jesus Cristo vai voltar para nos levar e tudo vai ficar aqui nessa terra, como um rico insensato. O rico insensato, o significado de insensato é sem sabedoria. Então Deus não está aqui, não é a riqueza, é a forma de possuir a riqueza.
sem sabedoria, sem entendimento. Aquela pessoa que confia nas riquezas e não pensa nas coisas de Deus. Então que possamos vigiar, porque Jesus está voltando e os avarentos não herdarão o reino do céu, nenhum tipo de avareza. Fiquem na paz de Deus.